Vamos para a palavra, gente. Vamos falar no livro de Daniel, Daniel capítulo 6. Hoje Deus aqui tá aqui com essa palavra para fechar a boca do leão, da fofoca, da mentira, da calúnia, da intriga, da difamação. Pai querido, abre a nossa mente para a tua palavra e fala conosco. Daniel capítulo 6. Daniel na cova dos leões. E pareceu bom a Dário, constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então foi levantado, 120 presidentes para cuidar do rei, para que o rei não sofresse dano. 120 presidentes para cuidar somente daquele rei, né? E Daniel foi escolhido entre eles. Daniel, louvado que tinha o espírito de excelência, enquanto estava na terra, foi escolhido entre eles. E olha só o que aconteceu. E presta bem atenção que tem pessoas aqui que são escolhidas por Deus. Tem pessoas aqui que têm o espírito de excelência. Tem pessoas aqui, louvado seja Deus, engrandecido, exaltado, que você é essa pessoa que, louvado seja Deus, olhada e vista que o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Porque as pessoas viram, louvado seja Deus, que Daniel, ele era uma pessoa de confiança. Então ele era uma pessoa de confiança, louvado seja Deus, ele tinha um bom testemunho ao ponto de colocarem ele como um dos presidentes. Então preste atenção no testemunho que nós temos, no testemunho que você dá, porque sempre estamos sendo observados, sempre tem alguém querendo te colocar, louvado seja Deus, na vida dessa pessoa. Obrigado, Jesus. Sempre tem alguém que está observando nossa vida, e por observar a nossa vida, ele vai ver que há algo diferente em nossa vida. E assim é a história de Daniel. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidente, porque nele havia um espírito de excelência, um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha só, gente. Aquele que tem um espírito de excelente, um espírito de Deus, aquele que tem um espírito santo na sua vida, ele é diferente. Ele fala diferente, ele vê diferente, ele tem discernimento, ele e ela tem autoridade. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, louvado seja Deus, e agradecido as pessoas que estão por perto, as pessoas que estão observando a vida daquela pessoa, vão ver que há alguma coisa diferente. Louvado seja Deus, vão ver que pode confiar nessa pessoa. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então Daniel era esse que o rei viu nele, que poderia confiar em Daniel. O rei confiou tanto em Daniel, louvado seja Deus, que ele passou a defender a Daniel. Mas uma coisa eu digo, quem tem um espírito excelente, ele é invejado. Quem tem um espírito excelente, ele tem muitos inimigos. Não porque ele faz inimigos, mas porque aqueles que não têm o espírito excelente passam a ter inveja de quem tem o espírito de excelente. Louvado seja Deus, daquele que tem o espírito de Deus, e às vezes você não entende porque você é perseguido, e às vezes você não entende, louvado seja Deus, porque você não é entendido pelas pessoas que estão ao teu redor. Sabe por quê? Porque elas têm inveja de você. Sabe por quê? Porque elas não têm o entendimento que você tem o entendimento. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar a ocasião contra Daniel. Você já viu aquelas pessoas que estão no trabalho e por ter o espírito de excelente faz um bom trabalho, e aqueles que não têm o espírito excelente começam a dizer que você é puxa-saco.
Não é isso? Começa a dizer, você é puxa-saco. Você quer agradar o chefe porque você quer subir. Não, não é não. É porque você tem um espírito de excelência e você faz um trabalho excelente. Aonde você está, você procura fazer as coisas com excelência. Seja para os teus filhos, seja para o teu marido, seja no teu trabalho. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Seja na congregação. Você tem o espírito de excelência, então você vai procurar fazer as coisas com excelência. Por quê? Porque você tem o espírito de excelência. Louvado seja Deus, engrandecido. Lembra lá de José? José estava preso. José estava no cárcere. José, louvado seja Deus, mas mesmo no cárcere, ele fazia tudo com excelência. Ele cuidava do cárcere com excelência. Ele foi para a casa de Potifar e cuidou da casa de Potifar com excelência. Louvado seja Deus, engrandecido. E por ele ter o espírito de excelência, ele foi colocado aonde? Como governador. Então você tem um espírito de excelência, te prepara. Recebe aí você que gosta de revelação. Recebe aí você que gosta de profecia. Louvado seja Deus, o profeta é aquilo que fala a palavra de Deus. É aquilo que fala aquilo que vem de Deus. Então recebe essa profecia aí para a tua vida. Você tem um espírito de excelência na tua vida? Tudo que você faz é com excelência, você procura fazer o melhor, você procura, louvado seja Deus, fazer com amor. Se você tem esse espírito de excelência, te prepara que Deus vai te colocar como autoridade, Deus vai te colocar, Deus vai te levantar nesse teu trabalho, Deus vai te colocar, louvado seja Deus, em posição de excelência, porque foi assim que ele fez com José e foi assim que ele fez com Daniel. E tem mais, é o próprio Deus que fecha a boca do leão. É o próprio Deus que vai fechar a boca do leão na vida daqueles que têm o espírito de excelência. É o próprio Deus que guerreia por aqueles que servem a Ele com espírito de excelência. Então, escuta bem, assim como José estava lá naquele cárcere, quem que diria que de lá José ia sair como governador? Eu não sei quem. Você pode ser um zelador, você pode trabalhar nos serviços gerais, mas faz com excelência o teu trabalho, porque tu tem o espírito de excelência. O Senhor está dizendo que Ele vai te tirar. Eu conheço pessoas que trabalhou como serviços gerais em certos lugares e o Senhor levantou, colocou como uma recepcionista, colocou como uma gerente de loja. Às vezes, louvado seja Deus, engrandecido, tem pessoas que estão naquele trabalho que ninguém dá valor. Tem pessoas que estão num trabalho que as pessoas dizem, olha o trabalho dela é de serviços gerais, olha o trabalho dela é de limpar sujeira, mas olha, Deus olha para você e diz assim, minha filha, tu pode estar aí como José, nesse cárcere, tu pode estar aí como Daniel, rodeado de falsos amigos, rodeado de pessoas invejosas, mas tu tem o espírito de excelência. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. E recebe essa profecia. Você que faz as coisas com excelência, porque você tem um espírito de excelência, Deus vai te promover. Não é para te exaltar, não, mas é para todos verem que o Senhor é contigo. Mas é para todos verem que você tem um espírito excelente, que você tem Deus na tua vida, que você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Você que não é ninguém no teu trabalho, porque os superiores acham que você não é ninguém. Não sabe escrever, não sabe ler, não sabe falar, mas você tem o espírito de excelência. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Eu já vi história de pessoas, louvado seja Deus, engrandecido, que tem o espírito de excelência e o Senhor colocou no trabalho de excelência. Eu já vi pessoas dizer, mas como é que tu tá aqui, que tu não tem faculdade? Não tenho faculdade, mas eu tenho espírito de excelência e o meu Deus me colocou, louvado seja Deus, nesse cargo. É assim, gente, louvado não é pela nossa força. Muitos têm o que tem pela sua força, pelo seu estudo, mas muitos, louvado seja Deus, têm, aqui tem, não é porque tem força nem porque tem estudo, mas porque tem o espírito de excelência. Essa é a diferença. É quando nós não somos, mas Deus é na nossa vida. Agora, quando nós somos, quando nós queremos ser, quando nós procuramos conquistar com a nossa força, com o nosso eu, com o nosso mérito, louvado seja Deus, aí é outra história. Mas quando nós sabemos que é Deus,
que nos coloca nos lugares, que nos tira do vale da sombra e da morte, que nos tira da cova, que fecha a boca do leão. Louvado seja Deus, que nos tira da prisão, que derruba gigante como ele derrubou gigante, apenas através de quem? Quem era Davi? Era um pastor, era um pequenino pastor. Quem era Davi? Louvado seja Deus. Não era soldado, não tinha estrutura de soldado. Louvado seja Deus, mas tinha o Espírito de Deus na vida dele. Era um escolhido de Deus. Louvado seja Deus. E eu quero dizer, você que é escolhido de Deus, você que é escolhida de Deus, Deus vai te colocar no lugar que Ele quer. Teus amigos podem não dar valor para você, teus amigos podem não acreditar em você, tua família pode não acreditar em você, mas Deus te escolheu para colocar aonde Ele quer, porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece, louvado seja Deus, o teu temor, Ele conhece, louvado seja Deus, a tua fé, louvado seja Deus, Ele vai honrar a tua fé, não porque você quer ser exaltado, louvado seja Deus, mas porque é uma promessa, há uma promessa que se cumpre, havia uma promessa na vida de Daniel, havia uma promessa na vida de José. Havia uma promessa na vida de Davi. E há uma promessa nas nossas vidas. E por causa da promessa, por causa do Deus que nos prometeu, Ele vai nos colocar no lugar que Ele quer. No lugar que Ele escolheu, no lugar que Ele tem preparado para você, para a tua família. Louvado seja Deus, mas isso é para quem crê. Deus, Ele está revelando aqui na palavra. Se você crê em revelação, recebe. Se você crê em profecia, recebe para a tua vida. Louvado seja Deus. E tu não acredita na palavra de Deus que está sendo profetizada aqui para a tua vida? Louvado seja Deus, mas se você crê que Deus vai fazer na tua vida como Ele fez na vida de Daniel, se você crê, louvado seja Deus, que você é um escolhido, uma escolhida de Deus, e que você sabe que o Espírito de excelência está na tua vida, porque você procura fazer o teu trabalho com amor, com zelo, você procura fazer o teu trabalho não porque tu quer ser melhor do que ninguém, mas porque você faz um trabalho com excelência, porque o Espírito de excelência está na tua vida. Deus vai te colocar, louvado seja Deus, aonde Ele quer. Louvado seja Deus, e você vai se surpreender. Você vai se surpreender e você vai dizer verdadeiramente, verdadeiramente o Espírito de Deus está sobre a minha vida. Você vai se surpreender, você vai glorificar a Deus e você vai dizer verdadeiramente, Deus fechou a boca do leão. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos. Olha aí, não encontravam nada contra Daniel, então ele procurou encontrar. Eles foram, gente, eles, além de procurar, eles fizeram o quê? Eles levantaram uma calúnia, uma difamação, uma mentira. E não adianta, gente, as pessoas estarem mentindo sobre a tua vida, sobre a minha vida, porque Deus, Ele sabe. Louvado seja Deus e conhece os nossos corações. Não adianta, porque nós temos um Deus que peleja por nós. Se levantaram contra Daniel, tramaram contra Daniel, levantaram calúnia contra Daniel. Então tem pessoas assim que tramam contra os outros, que forjam mentiras, que forjam documentos, que levantam mentiras para colocar pessoas em prisões. E aqui aconteceu com Daniel. Deus não deixou Daniel morrer naquela prisão, porque aquela cova que Daniel foi colocado era como uma prisão, porque era uma cova que foi fechada e aquela prisão havia leões que iriam destruir a vida de Daniel. Mas Deus estava com Daniel naquela cova e fechou a boca do leão. E Deus estava com José na prisão e tirou José da prisão, louvado seja Deus, como governador. É maravilhoso, né? Então tudo que nós precisamos é de Deus na nossa vida. Porque se alguém tramar contra nós e nós passarmos por qualquer situação, Deus entrará conosco. Deus estava com José naquela pressão. Deus estava com Daniel naquela cova. Deus estava com Davi em frente a gigante. Então, no que nós precisamos, porque situações nós vamos viver, nós temos vivido, mas nós temos que ter Deus na nossa vida. Nós temos que ter o Espírito de excelência, o Espírito Santo na nossa vida, o Espírito de Deus na nossa vida. Então, estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Tem gente querendo ver tua queda.
Tem gente que está perto de você, não é porque quer o teu bem, não. É porque, não, essa daqui vai fazer alguma coisa errada. Principalmente as pessoas que praticam as coisas que você não pratica. Principalmente as pessoas, né, que vivem para o mundo e você vive para Deus, você vive para Cristo. Então aquelas pessoas que estão ao teu redor, elas vão querer que tu caia, elas vão querer que tu erre. E quando elas não verem isso na tua vida, elas são capazes de levantar calúnias, de levantar mentira contra você, porque foi isso que fizeram com Daniel. Está entendendo? Louvado seja Deus. Por isso que nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida. Por isso que nós temos que ter Deus por nós. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Eles eram contra Daniel, mas Deus era a favor de Daniel. Deus era por Daniel. E aí, pode ter os teus amigos de trabalho, entre aspas, né? Pode ser contra você, mas se Deus é por você. A tua vizinhança pode ser contra você, mas se Deus é por você. A tua família pode ser contra você, mas se Deus é por você. E aí? Quem fala mais? A voz de Deus ou a voz dos outros? Porque no caso de José, quem foi contra José? Foi a própria família. No caso de José, foi a própria família. José estava lá naquele cárcere por causa da própria família. Então, os irmãos de José eram contra José, mas Deus era a favor de José. E o que importa para nós é Deus ser por nós. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui já eram os amigos de Daniel. Os amigos de Daniel eram contra Daniel, mas os amigos de Daniel eram contra Daniel, mas Deus era com Daniel. Olha só a diferença. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele vai e continua. Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, e que é isso que estão fazendo agora, né? Que é isso que estão fazendo. Eles estão tramando contra nós, o mundo, né? Os que não servem a Deus, estão tramando contra a igreja na lei do nosso Deus. Olha só essa palavra. Os pregadores, os que servem a Deus, a igreja de Cristo, se você observar, eles estão tramando contra a igreja na lei do nosso Deus. Tremendo, né? O que o Espírito Santo revelou agora. Obrigado, Espírito Santo. E ele pega e diz aqui, ó. E Daniel, se não a procurarmos contra na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe, assim, o rei Dário vive para sempre, que era a saudação deles, né? Todos os príncipes do reino, os príncipes e presidentes, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim, olha só autoridade, hein? Só gigante contra Daniel. Príncipes, prefeitos, capitães, governadores, presidentes, todos eles se reuniram contra Daniel. Meu Jesus, só gigante. Só pessoas grandes contra Daniel. Agora escute a palavra de Deus. Tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real. Eles se reuniram e fizeram lá uma lei, né? Um edito, uma lei. O que ele fala? E fazerem firme este mandamento que qualquer que por o espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então eles se reuniram para falar com o rei, mas Daniel não estava presente, porque os teus inimigos, eles falam pelas tuas costas. Os teus inimigos, nossos inimigos, eles não falam na nossa cara. Eles são covardes. Eles fazem as tramas, as reuniões na escuridão, nas trevas, as escondidas. Louvado seja Deus e agradecido. Por quê? Porque eles não são da verdade. Os que são da verdade, fala a verdade na tua cara, fala a verdade, louvado seja Deus, para você, porque são da verdade. Irmão, eu não gosto de ti, é uma pessoa da verdade,
não gosta de mim. Mas aqueles, louvado seja Deus engrandecido, que fingem ser amigos, eles falam pelas costas. Eles pensam oculto, estão tramando, estão pensando mal de nós, eles fazem as escuridão. Eles fazem as escondidas, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E é assim que fizeram contra Daniel. E preste atenção, às vezes tu tá preocupado com o inimigo que tá dizendo que é teu inimigo. Mas o problema é que esses aqui, eles não falaram para Daniel nada, mas eles estavam tramando contra Daniel. Olha, muito pior, porque às vezes tu acha que o teu inimigo é aquele que fala a verdade para você, é aquele que fala não gosto de ti, tu é assim, tu é aquilo, mas ele está falando para você. O pior inimigo é aquele que está tramando oculto, escondido contra você, que foi o que fizeram contra Daniel. Mas o pobre, não te preocupa não, se estão falando mal de você, não te preocupa se estão fazendo reunião contra você, porque se você tem Deus na tua vida, louvado seja Deus, recebe essa profecia para a tua vida. Envergonhado e confundido serão teus inimigos. Envergonhado e confundido serão aqueles que querem a tua vergonha. Envergonhado e confundido serão aqueles que querem a tua queda, porque quiseram a queda de Daniel. E sabe quem foi que caiu na cova e foi morto pelo leão? Foi aqueles que tramaram a oculta e escondida contra Daniel. Louvado seja Deus. É tudo aqui a profecia, tudo aqui a palavra de Deus, tudo aqui a revelação, feita para a tua vida e feita para a minha vida. Louvado seja Deus. É só você crer e receber. É só você crer e receber. Louvado seja Deus. Escute. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina as escrituras. Louvado para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, conforme que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito, né? Louvado seja Deus engrandecido. E o que foi que aconteceu? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Olha o que Daniel fez. Daniel foi orar. Daniel já orava. Estavam perseguindo Daniel porque ele era homem de oração. Estavam perseguindo Daniel por causa do Deus de Daniel. Levantaram uma lei contra Daniel por causa do Deus de Daniel. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E aqui o que aconteceu? Foram confrontar a Deus, né? Não foram nem confrontar a Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela. Quarto é o melhor lugar para orar, né, gente? Me lembrei lá, que Jesus falou, fecha a porta do teu quarto e ora a teu Deus, que o teu Deus que te ver em secreto te responderá. E ele fala aqui, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia, olha só, Deus está mandando a gente orar 3 vezes ao dia, hein? Se você não tem essa prática de orar 3 vezes ao dia, Deus está falando aqui com pessoas que comecem a orar 3 vezes ao dia, porque estão tramando contra você. Vitória, se ajoelha. Se está se ajoelhando, se está orando só uma vez, começa a orar mais um pouquinho aí. Ora 3 vezes, ora quando acorda, ora na hora do almoço do teu trabalho. Não precisa, tu não vai orar 1 hora, apenas ali orou, Senhor, estou aqui no meu trabalho, é minha hora de almoço, entra no banheiro, fecha lá o banheiro, dobra lá teus joelhos e ora, Senhor, me livra, Senhor, fecha a boca do leão aqui no meu trabalho. Louvado seja Deus engrandecido, tá entendendo? Quando for à noite, antes de dormir, ora de novo. Obrigado, meu Deus, pelo dia, agradece a Deus que tu chegou com vida na tua casa, tá com vida para tua família. Então, pelo menos tenha a prática de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Olha só, Daniel tinha essa prática continuamente. Daniel não orou quando chegou o problema, gente.
Daniel já tinha a vida de oração. E que tem o Espírito de Deus na sua vida, ele tem vida de oração. Porque o Espírito de Deus, ele é um intercessor. O Espírito Santo de Deus, ele é um intercessor. Então, o Espírito Santo que habita na nossa vida, ele faz a gente ter vida de oração. Por quê? Porque ele habita em nós. E olha só, e o que aconteceu? Orava 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele orava e ele glorificava a Deus. Ele orava e ele adorava a Deus. Porque tem gente que só ora, mas não adora a Deus. A gente tem que aprender. A gente nós oramos, pedimos perdão do nosso pecado. Aí a pessoa começa a pedir os pedidos de oração, né? Só que o quê? Nas nossas orações, a gente tem que lembrar de adorar a Deus. Nas nossas orações, a gente tem que lembrar de agradecer a Deus. Não só pedir, mas nas tuas orações, nas nossas orações, no nosso momento que oramos, no nosso secreto, nós oramos pedindo perdão, nós oramos pedindo as coisas de Deus, mas nós temos que orar também glorificando o nome de Deus, agradecendo a Deus, exaltando a Deus, adorando, dizendo que Ele é Senhor, que Ele é Rei, que Ele é Santo, que Ele é o onipotente, onipresente, que Ele era aquele que fecha a boca do leão, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é aquele que deu o seu próprio Filho. Tá entendendo? Então nós temos que na nossa oração também adorar a Deus. Porque tem muita gente que ora, mas não adora a Deus, gente. Só pede, mas não adora a Deus. Então, no nosso momento de oração, na oração do Pai Nosso, Jesus ensina isso. Jesus ensina isso, amém? Então, Jesus ensina muito bem como devemos orar. O Pai Nosso é exemplo de oração. Louvado seja Deus. E não adianta tu orar com teu coração com raiva de alguém, sem não perdoar alguém. Não adianta tu orar sem estar lá com o coração que não perdoa alguém na tua vida. Para te orar, tu tem que primeiro perdoar. Perdoar, por quê? Porque aí tu vai ter resposta de oração. Porque se tu tá aí com raiva de alguma pessoa, se tu tá aí desejando mal para alguma pessoa, Deus não vai responder tua oração. Ele vai mandar tu te consertar. Tu primeiro perdoar aquela pessoa, querer o bem da pessoa. Aí Deus vai te perdoar. Por quê? Porque tu perdoou. Tu perdoou os teus devedores. E aí Deus, ele pega e te perdoa. Porque tu perdoou os devedores. E ele, como Deus, ele vai ver isso em nós e vai nos perdoar. Por isso não adianta você estar aí com raiva de ninguém. Não adianta você estar com raiva do fulano, do ciclano, tá querendo vingança, tá querendo justiça. Tem gente que quer justiça. Gente, não é a nossa justiça. É a justiça de Deus. Porque tem gente que quer a sua justiça. Tem gente que quer o final dos outros como justiça. Tem gente que quer a derrota dos outros como justiça. Tem gente que quer a vergonha, a humilhação para os outros como justiça. E isso não é justiça de Deus. Isso é isso é pessoas que pedem justiça. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. A gente tem que entender, meu Deus, eu tô orando, e por que que a minha resposta não vem? A gente tem que analisar as nossas orações. A gente tem que analisar a nossa vida com Deus. A gente tem que analisar aquilo que pedimos de Deus e por que não estamos recebendo. A gente tem que analisar para a gente receber a nossa vitória, gente. Temos que aprender a orar. Então aqueles homens, né? Aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando, suplicando diante do seu Deus. Os acusadores, os inimigos de Daniel, encontraram Daniel orando. E os teus inimigos, como é que tem te encontrado? Hã? Os teus inimigos encontram você orando? Os inimigos de Daniel encontraram ele orando. Os teus inimigos encontram você adorando a Deus? Os teus inimigos encontram você glorificando a Deus? Como é que os teus inimigos te encontram? Hã? Os inimigos de Daniel, responda para você, não para mim. Os inimigos de Daniel encontraram Daniel orando. Entendeu? É assim que os nossos inimigos têm que ver a gente. Orando.
buscando a Deus, adorando a Deus, confiando em Deus. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram no rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, disse esta palavra é certa. Deus respondeu para os presidentes, para os governadores, né, para todos aqueles que se levantaram contra Daniel. Respondeu, disse, a lei é certa, a palavra é certa. Aí eles pegam e falam, né, Daniel, que é um dos transportados de Judá, porque Daniel veio de Judá, não tem feito caso de ti, não tem te obedecido, não tem respeitado a lei. Que é isso que estão tramando contra a igreja, né? Que é isso que estão tramando contra o povo de Deus. Eles estão construindo leis para colocar o povo de Deus em covas de leões, né? E já tem colocado muitos em covas de leões. E leis, interessante, né? Ouvindo então o rei, olha só, ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado. O rei ficou triste, porque ele sabia quem era Daniel. Ele sabia que Daniel, louvado seja Deus, tinha um espírito de excelência. Ele sabia que Daniel era diferente. Ele sabia que Daniel era justo, era íntegro. Ele sabia como era a vida de Daniel. Olha só, gente, louvado seja Deus. E o rei não se alegrou por saber que eles trouxeram acusações contra o Daniel. Olha só. E o que foi que aconteceu? E o rei se penalizou a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração. E ele pensou no seu coração livrá-lo. O rei se preocupou em livrar Daniel. E até ao pôr do sol trabalhou por o salvar. Agora, como que ele trabalhou? Eu acredito que ele foi suplicar ao Deus de Daniel. Como que ele trabalhou para salvar, né? A Daniel, se Daniel foi lançado na cova dos leões. Então aquele homem foram juntos ao rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, o maldito do fofoqueiro. Porque a fofoca é maldita, né, gente? Então esses aqui, inimigos de Daniel, fofoqueiros. Os inimigos de Daniel eram fofoqueiros e foram fazer fofoca para o rei. Além deles tramarem contra Daniel, além deles terem inveja de Daniel, além deles serem falsos com Daniel, eles eram fofoqueiros. Olha só. Então aqueles homens foram junto ao rei fazer fofoca. E disseram ao rei, sabe, ó rei, o fofoqueiro não fala assim, sabe disso? Sabe que eu quero te contar alguma coisa? Sabe o que aconteceu? Né? Assim que o fofoqueiro fala, tem uma coisa para te contar. Sabe o que aconteceu com fulano? O fofoqueiro sempre chega assim. Sabe o que aconteceu com ciclano? Sabe que aquele pastor traiu fulano? Sabe que aquele missionário está no adultério? Não é assim que o fofoqueiro fala? Foi assim que eles chegaram falando com o rei. Gente, pelo linguajar, a pessoa conhece o fruto, conhece a árvore, pelo linguajar da pessoa, né? Pode prestar atenção no linguajar dos fofoqueiros, como é que é. Presta atenção que tu vai conhecer quem é fofoqueiro e quem não é. Louvado seja Deus. Sabe o rei que é uma lei dos medos e dos persas, que nem o edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar? Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, olha o que o rei fala para Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serve. O rei sabia que Daniel servia ao Deus dele de contínuo, todas as horas, todos os dias. Ele não servia ao Deus dele só no domingo, né? Porque não tem aquele que diz que serve a Deus só no domingo.
Não, hoje eu vou para a casa de Deus, que eu vou lá cultuar a Deus, que eu vou servir a Deus. Tem gente que serve a Deus só na segunda, só na terça, só na quarta, só no domingo. Daniel servia a Deus continuamente. Daniel adorava a Deus continuamente. Daniel era fiel a Deus todos os dias. Daniel tinha vida de oração. Continuamente, 3 vezes ao dia oraram. Era costume do povo dele? Podia ser costume. Mas esse costume se tornou o quê? Livramento para a vida de Daniel. O bom costume, né? O bom exemplo, as boas práticas. Olha que costume que Daniel tinha, que o povo, até hoje o povo judeu tem um costume de oração, né? Até hoje o povo judeu tem essa prática. E essa prática de oração continuamente livrou Daniel da cova dos leões. Tá entendendo? Então o rei ordenou que... Não, deixa eu ver. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus é quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha como ele disse: ele te livrará. Ele não teve dúvidas, né? Apesar dele ficar com dúvida, mas ele falou com convicção. Praticamente ele profetizou para Daniel: o teu Deus te livrará. Olha aí, gente. O poder da palavra. Era um rei, né? Ele deu uma palavra: o teu Deus te livrará. E Daniel teve o livramento. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Lembra lá que o rei, ele ficou tentando fazer, ele disse que ia fazer alguma coisa por Daniel. O que ele foi fazer? Foi jejuar, hein? Foi jejuar, porque a lei já estava feita. Daniel já estava na cova, estava se cumprindo o edito, que foi lançado na cova, mas aí o rei foi jejuar pela vida de Daniel. Com certeza ele aprendeu com Daniel. Com certeza ele jejuou até por Deus de Daniel. Com certeza, gente. Ele devia estar em jejum e dizendo para o Deus de Daniel. Ele podia dizer: não, tu não és o meu Deus, mas tu és o Deus de Daniel. E eu estou jejuando ao Deus de Daniel para que livre Daniel da cova dos leões. Não está aqui na Bíblia, gente. Mas eu estou entendendo, que eu acredito que esse jejum do rei foi para o Deus de Daniel. Porque ele falou aqui: o teu Deus te livrará. Ele não usou o Deus dele. Ele usou o Deus de Daniel, não foi? Então, com certeza, ele jejuou ao Deus de Daniel. E o que aconteceu? Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Ficou acordado, preocupado, né? Louvado seja Deus, ficou de vigília, ficou orando, né? Porque ele estava falando com Deus. E com certeza era com Deus de Daniel que ele estava falando. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Olha aí, gente, a carne é assim, né? A nossa carne é assim. A gente ora, mas às vezes a gente fala com tristeza. Às vezes a gente fala com dúvida, às vezes a gente fala com medo. Mas olha o que aconteceu. Chamou por Daniel com voz triste, falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo de Deus. Daniel, como servo, como é que ele estava na cova dos leões? Olha a diferença de quem serve a Deus. Ele está na situação, mas está tranquilo. Ele está na situação, mas está em paz. Ele está na situação, mas ele sabe a quem ele tem orado, a quem ele tem confiado. Porque o servo de Deus, ele confia no seu Senhor. É isso que o servo de Deus faz. Bom, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste: servo de Deus vivo. Olha como ele diz para Daniel:
Daniel, servo de Deus vivo, e nós somos esse que servimos a um Deus vivo que fala, que anda, que ouve, um Deus que criou eu e você, um Deus que criou o céu e a terra, um Deus que fecha a boca do leão, que pisa na serpente, um Deus, louvado seja Deus, que abriu o mar para o povo de Israel passar, um Deus, louvado seja Deus, que o nome dele tem sido glorificado. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, e ele disse aqui: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: servo do Deus vivo, dá-se acaso que o teu Deus, ele pergunta para Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Aí olha só, o meu Deus, e olha a resposta do Daniel, e você vai responder para aqueles que te perguntarem. Tu tiveste vitória nessa causa? Tu tiveste vitória nessa tua oração? Tu tiveste vitória na campanha que tu está fazendo, no propósito, no jejum? Eu não sei como você busca Deus. Tem pessoas que vai dizer, e aí tu orou, tu teve resposta? E aí tu clamou a teu Deus, tu teve vitória? E aí tu tá buscando esse Deus, tu teve resposta? Tu vai falar como Daniel falou, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. É isso que você vai dizer, louvado seja Deus. E aí, o teu jejum teve resultado? A tua oração teve resultado? Tu buscar esse Deus teve ter resultado? Tu receber Jesus no teu coração teve resultado? Tem pessoas falando para você servir esse Deus tem resultado? E você vai falar, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. A boca dos leões, não era leão, hein? Eram leões. E fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano. Porque foi achada em mim inocência. Preste bem atenção. Se você está orando, se você está buscando a Deus por alguma causa que para você é injusta, que você está inocente, preste atenção que hoje Deus está fechando a boca dos leões. Presta bem atenção. Se estão tramando contra você no teu trabalho, estão tramando contra você na tua família, como a própria família de José tramou contra José. Se estão tramando com você no teu trabalho, porque foi os amigos de trabalho que tramou contra Daniel. Preste bem atenção. Se você está inocente no teu trabalho, tu tá lá para ser amigo, tu tá lá para cumprir o teu trabalho, tu tá lá para fazer o teu trabalho. Louvado seja Deus engrandecido. O teu Deus está fechando a boca do leão. Você que gosta de revelação de profecia, recebe essa para tua vida. Louvado seja a tua família, tá com inveja de você, a tua família, louvado seja Deus engrandecido, tá falando mal de você, tem sido boca de leão, tá te difamando, tá te caluniando, tá levantando mentira contra a tua vida. Deus está dizendo que ele está enviando o anjo para fechar a boca, louvado seja Deus, desses leões que estão aí te difamando e te caluniando. Deus é bom, né? Maravilhoso. Porque foi isso que Daniel disse, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência. Meu querido, se você é inocente aí na tua petição, recebe essa profecia para a tua vida. Se você está aí com o teu coração limpo, se você está aí na justiça de Deus, se você está aí para somar com as pessoas do teu trabalho, se você está aí para somar com teus vizinhos, se você está aí para somar com as pessoas da congregação, se você está aí para somar com a tua família, louvado seja Deus engrandecido, mas eles têm sido bocas de leões contra você. Deus está dizendo aqui que ele está enviando o anjo para fechar a boca desses leões. E você basta dizer, eu recebo, Senhor, que hoje esses anjos estão aqui na minha casa, no meu trabalho, eu não sei aonde você está, no hospital, na tua vizinhança, Deus está enviando anjos para fechar a boca de leões, louvado seja Deus engrandecido, porque você está inocente nessa causa. Temos que prestar bem atenção, porque se você não está inocente nessa causa, Deus não pode fazer justiça por você.
A Bíblia é muito clara, a palavra de Deus é muito clara. Ele faz justiça pelos inocentes, por aquele que está sendo acusado injustamente, por aquele que está sendo caluniado, por aquele que estão levantando mentiras contra a sua vida. E aí não te preocupa, porque Deus, ele fecha a boca. Ele cala a boca dessas pessoas. Ele vai envergonhar os teus inimigos, que querem ver a tua queda, que querem ver o teu fim, que querem te tirar do caminho deles, né? Porque você tem um Deus de excelência na sua vida. Foi isso a trama toda. Foi tirar Daniel, louvado seja Deus, do lugar onde eles estavam. Sabe por quê? Porque Daniel estava brilhando. Sabe por quê? Porque Daniel tinha confiança do rei. Oh, maravilha, né? Louvado seja Deus. Porque Daniel era diferente, louvado seja Deus. Daniel não era puxa-saco, louvado seja Deus. Daniel era cumpridor da lei. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Deus é maravilhoso, né? E mandou tirar Daniel. Aí o que aconteceu? Então o rei muito se alegrou. Tem pessoas que vão se alegrar com a tua vitória. Tem pessoas que vão se alegrar, louvado seja Deus, e são pessoas que não servem ao nosso Deus, hein? Porque esse rei não servia ao nosso Deus. Tanto é que ele falava o teu Deus, Daniel. Ele não falava o nosso Deus. Ele não falava o meu Deus. Ele falava o teu Deus, Daniel. Mas ele se alegrou com a vitória do Daniel. E tem gente, louvado seja Deus, que está falando, o teu Deus que tu ora, vai se alegrar com a tua vitória, hein? Eita Jesus, eu estou crendo nisso. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Se você crê em Deus, você sai dessa cova sem nenhum dano. Você vai sair dessa cova, não vai ser ferido, não vai ser com a alma ferida, com a alma amarga, com a alma machucada, com uma alma que quer vingança. Você vai sair dessa cova glorificando a Deus, louvando a Deus, exaltando a Deus, louvado e vendo que Deus é com você. E foi assim que Daniel, louvado seja Deus, saiu da cova. E demais, o rei mais ainda creu no Deus de Daniel. E ordenou o rei, e foram trazidos. Olha o que acontece agora. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. Olha o que aconteceu. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova. E quando os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Então, quem foi envergonhado foi aqueles que estavam tramando contra Daniel. Quem foi envergonhado, quem perdeu a batalha, quem foi morto, foi aquele que estava contra Daniel. Daniel não fez nada. Nada. Daniel não fez nada contra os seus inimigos. Você não precisa fazer nada contra os teus inimigos. Sabe por quê? Olha o que o Espírito Santo falou. Porque eles mesmos estão cavando a cova deles. Eles mesmos, louvando seja Deus, estão cavando a vergonha deles. Eles mesmos estão cavando a derrota deles. Eles achavam que eles estavam colocando Daniel numa cova e que ali eles iriam vencer Daniel. Eles achavam que ali eles iriam mostrar que o Deus de Daniel não ouvia as orações, não respondia às orações e não era com Daniel. Louvado seja Deus e agradecido, mas foi nesse momento que Daniel foi colocado na cova, que Deus mostrou, louvado seja Deus e agradecido, quem era o Deus de Daniel, fechando a boca do leão, louvado seja Deus, e além de fechar a boca do leão, envergonhou os inimigos de Daniel. Mas sabe o que me chamou a atenção, gente? Esses homens que tramaram contra Daniel, esses homens de corações maus, sabe o que aconteceu? Não só eles foram colocados na cova, mas as suas mulheres e seus filhos. Olha só, a maldade de um coração prejudica toda a sua família. Lembra da pregação de ontem? Deuteronômio, a qual falava, Deuteronômio 28, se nós obedecermos a Deus, toda a nossa família é abençoada.
E aqui, nessa passagem, todos os que tramaram contra Daniel, olha o que foi, olha o que aconteceu. O rei mandou colocar na cova eles, as suas mulheres e seus filhos. Olha a consequência. Olha a consequência da maldade do líder da casa. Olha a consequência, né? Do líder da casa. Porque não foi as mulheres e não foi os filhos, mas por causa dos pais, os filhos e as mulheres e seus filhos também foram para a cova. Tá entendendo? Então, quando a liderança não vai bem, a sua família não vai bem. Quando o cabeça não vai bem, o corpo não vai bem. Louvado seja Deus, por isso que o nosso cabeça é Cristo, porque ele sempre está bem. E como ele está bem, o corpo fica bem. Por isso que nós colocamos a Deus como nosso cabeça. Por isso que nós colocamos a Deus louvado acima de nossas vidas. Por isso que colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida. Porque se Ele é em primeiro lugar, você vai estar em primeiro lugar junto com Ele. Louvado seja Deus, Ele te coloca no primeiro lugar. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Estamos entendendo e aprendendo? Então o rei Dário escreveu todos os povos, aí lá vai o rei fazer outra lei. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, a gente de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Isso que Deus quer, né? A paz multiplicada nos nossos corações. O mundo está em guerra, mas nós que servimos a Deus, que aqui o rei falou muito claro, Daniel, o Deus que tu serve. Então, aqueles que servem Deus estão em paz. Por quê? Porque houve uma multiplicação de paz para todos aqueles que servem a Deus. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio, no meu reino, os homens tremam e temam. Olha só, tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O rei, como autoridade, ele reconheceu que Deus de Daniel é o Deus vivo. E hoje nós vemos autoridades que não reconhecem que o nosso Deus é um Deus vivo. Eles acham que é um Deus morto, que não vai vir com justiça, que não vai fechar a boca do leão. Eles acham, louvado seja Deus, que Deus não ouve. Ele acha que Deus não vê, estão as ocultas, escondido, fazendo maldade, criando maldade, porque eles acham que o nosso Deus não está vendo nada. Mas nosso Deus é vivo e Ele está vendo todas as coisas. E Ele virá fazer justiça pelos inocentes. Ele virá fazer justiça pelas crianças inocentes. Ele virá fazer justiça pelos pobres inocentes. Ele virá fazer justiça pela igreja dele que está inocente. Louvado seja Deus e agradecido. E hoje ele envia anjos fechando boca de leões. Você que serve a Deus, você que clama a seu Deus vivo, preste atenção que o Senhor Espírito Santo colocou no meu coração. Hoje ele envia anjos para fechar bocas de leões. Você que tem orado pelo povo brasileiro, você que tem orado pelos teus filhos, pela tua família, você que tem apresentado orações ao Deus vivo, hoje ele envia anjos para a tua nação, para a nossa nação. Hoje ele envia anjo, você que está orando, louvado seja Deus engrandecido, clamando a esse Deus vivo. Você que está aí dizendo, Senhor, eu sou inocente nessa causa, essa lei é injusta, essa lei veio para nos matar, essa lei veio para nos envergonhar, essa lei veio para nos colocar na cova. Hoje Deus envia anjo, está enviando o anjo com essa palavra para você que está na tua nação, no teu povo, na tua cidade, na tua casa. Louvado
Louvado seja Deus, engrandecido. Tem anjos que foram ordenados por Deus. Louvado seja Deus, engrandecido, e que estão vindo na tua direção para dar a vitória e fechar a boca desse leão que luta contra o teu filho, que luta contra o teu esposo, que luta contra você, porque eles vieram lutar primeiro contra Daniel. Louvado seja Deus, que luta contra você. Os anjos estão aqui, os anjos estão aí, os anjos estão, louvando seja Deus, fechando a boca de leão, e você vai glorificar o nome de Deus exaltado, e você vai glorificar o nome do Senhor e vai dizer: verdadeiramente o Senhor ouviu minhas orações e fechou a boca do leão. Porque os teus anjos estão aí nessa casa, porque os teus anjos estão aí nesse cárcere, porque os teus anjos estão aí nesse trabalho dessa pessoa, porque os teus anjos estão aí nessa UTI fechando a boca do leão, Senhor, porque os teus anjos estão aí, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, aonde está essa pessoa nesse carro, porque os teus anjos estão aí, louvado seja Deus, engrandecido nessa UTI, porque os teus anjos estão aí, Senhor, aonde essa pessoa está ouvindo essa live, os teus anjos estão lá, porque foram enviados para fechar a boca do leão, pela essa palavra profética, por essa palavra, Senhor, que veio do teu reino, que veio do teu trono, que veio do teu altar, que veio do teu espírito, e todos verão que o Senhor fechou a boca do leão. Eita, Jesus amado, e eu creio. Oh, Jesus, eu já recebo e tomo posse dessa palavra. Tome posse da palavra de Deus. Tome posse da palavra de Deus e viva, e se alegre no Senhor, amém. Deus, e Ele livra, e salva, e opera sinais e maravilhas. Ele livra, coloca isso no teu coração, Ele livra, Ele salva. Ele salva a tua família, Ele livra a tua família, Ele nos livra, Ele salva a nossa família, Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele não deixou de operar sinais e maravilhas, e hoje, louvado seja Deus, você está recebendo esses sinais, você vai ver esses sinais, hoje você vai ver essas maravilhas, Deus fazer na tua vida, na tua casa, na vida do teu filho que tu ora, na vida da tua família, na tua vida, louvado seja Deus, agradecido. Eu vou ver esses sinais, eu vou ver essas maravilhas. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou. Olha só. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro e Persa. Você vai prosperar aonde você está. Nós vamos prosperar no reinado a qual nós estamos vivendo. Você sabe, tem reis aí, presidentes, mas você vai prosperar. Nós vamos prosperar. Não importa se tu está no reinado de tal, não importa se tem outros deuses no poder, não importa. Tem gente aí dizendo, né, que o diabo está lá no poder, que é o diabo que está governando o Brasil. Tem gente dizendo que é o diabo que está governando o Brasil. Então, escuta essa palavra aí para você. Escuta essa palavra se você serve a Deus. Escuta essa palavra aí se você é servo e serva de Deus. Presta bem atenção. Daniel estava num lugar a qual eles não adoravam o Deus de Daniel, não oravam, não clamavam, não respeitavam o Deus de Daniel, criaram leis contra Deus de Daniel. Presta bem atenção. Você que fica dizendo que o diabo que está no poder no poder do Brasil. Presta bem atenção. O Senhor, com essa mensagem, veio dizer aqui: este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro e no reinado de Persa. Entendemos? Colocamos isso no nosso coração. Não importa quem está no reinado, mas nós vamos prosperar, mesmo ele estando no reinado deles. Você recebe isso para você? Eu recebo isso para mim. Eu recebo. Louvado seja Deus. Quem está entendendo a palavra está sabendo o que Deus está falando, né? Estamos vivendo sobre reinados que não é do nosso Deus. Não estamos, mas nós vamos prosperar por causa do Deus que nós servimos. E Daniel, ele prosperou. Além de Deus
fechar a boca dos leões, é Deus de Deus enviar os anjos. Lembra que Deus enviou anjo para nós hoje? Nós vamos prosperar. Nós vamos ter êxito das nossas orações. Nós vamos ter êxito porque servimos ao Deus vivo, que está acima de tudo e de todos. Amém, gente? Essa foi a palavra de Deus.